Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, se eu fosse você, não saia daí porque o programa de hoje está sensacional. Olha só o que nós preparamos. Vamos mostrar o trabalho lindo do grupo de protetores Bola de Pelo. E o Dr. Jefferson Ferreira tira nossas dúvidas sobre tumores em cães e gatos. E ainda tem Meu Pet é Lindo, não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Gente, a TV Pet Show sempre abre espaço para quem faz o bem. E aí nós conhecemos o grupo Bola de Pelos e ficamos encantados com a história e com o trabalho deles. Então quem veio aqui falar com a gente foi a Mônica Vieira e o Ítalo Almeida, que entrou para o grupo Bola de Pelo depois que a adotou e resolveu virar voluntário. Tudo bem, Mônica? Tudo ótimo, Catuxa. É uma grande alegria poder aqui contar um pouquinho da nossa história do Bola de Pelo para o programa. Ítalo, e você, tudo bem? Tudo ótimo, é incrível depois de estar como adotante, proporcionar essa mesma alegria para vários outros cachorrinhos. Ser voluntário, gente, é incrível essas histórias. Mônica, agora eu queria que você falasse pra gente, você não é a fundadora, você conheceu também e virou voluntária. Conta um pouco da história do grupo Bola de Pelo. Pronto, maravilha. Eu sempre fui adepta, né? Gostei de cachorrinhos, de gatinhos, de animais, como quase todas as pessoas. Quando eu fiz o meu último resgate, né, porque todos os meus animais são adotados, eu conheci uma protetora e me bateu o seguinte estalo: poxa, eu queria organizar um evento de adoção. E ela me apresentou o grupo de protetores Bola de Pelo, que atua inicialmente, começou a atuar inicialmente lá naquela região da Sapiranga, Lagoa Redonda, ali pelo Eusébio. Hoje a gente consegue ter protetoras em diversos locais do Ceará, né? E a gente busca o quê? Principalmente, eu digo que assim, o grupo é uma rede de apoio, na verdade, né? Além da questão da adoção de animais, de cachorrinhos, de gatinhos, a gente acaba sendo uma rede de apoio, no qual a gente orienta protetoras ou pessoas que querem proteger melhor a causa animal, dando instruções de como resgatar. Temos redes de médicos, de veterinários, de pessoas que trabalham com a causa animal para poder dar um suporte em relação à castração, a medicamentos, a como tratar o animal, a como realmente conduzir. Eu digo que assim, imagina um ciclo, é como um ciclo. A gente busca resgatar os animais, tratar os animais, e daí ofertá-los da maneira certa, vacinar, castrar e da maneira certa buscar um lar de amor. Eu digo que hoje as protetoras, assim, eu sou protetora, mas eu não faço isso. Todos nós que somos sensibilizados pela causa, somos protetores. Então a gente tem hoje protetoras que oferecem lares temporários, ou seja, abrem as suas casas para receber. Vou só te interromper, importante falar que vocês não têm abrigo, né? São lares dos voluntários, né? Isso, exatamente. É uma rede de apoio a protetoras. A gente não tem abrigo, né? A gente tem o quê? Tem casas que abrem seus lares, seus quintais, seus quartos, suas salas, enfim, seu coração para receber esses animais. A gente cria um grupo no WhatsApp, aí pede para veterinário ir, vê a questão da vacina, da castração, da divulgação pelo ambiente digital. A gente busca realmente dar orientação. Então, eu digo que além dessa conexão com os animais, além desse resgate dos animais, eu digo que o Bola de Pelo, ele tem uma missão ainda mais linda, que é justamente o resgate do amor incondicional, que é o encontro entre um animalzinho e o ser humano. Entendi. Aí, falando em amor, vamos falar aqui com o Ítalo. O Ítalo conheceu, foi pela internet, como foi? Foi numa parceria do Bola de Pelo com a prefeitura, que a prefeitura postou algumas fotos de alguns cachorrinhos. E aí eu vi lá no Instagram e disse, meu Deus, é meu cachorrinho, vou lá. E aí liguei pra Adriana, consegui o contato. A Adriana, ela, tem gente na fila já. Aí eu, mas esse cachorro é meu, não tem fila.
Aí fiquei... e vocês estavam arrecadando fundos pra Glória, pra um outro caso de outro cachorrinho. Outra cachorrinha resgatada. E aí acabou que no final do dia a Adriana... Ítalo, esse cachorro é seu. Aí fez entrevista, a gente foi buscar, e aí faz 1 ano e pouquinho... Aí ele te adotou. E aí ele me adotou, eu peguei desse tamanhozinho, coisinha assim, um caçaquinho assim, desse tamanho, a cor mais linda. Aí levei pra casa e até hoje é meu amor, é meu xodó, que eu cuido, me preocupo, me dá abraço, me dá beijo, me dá alegria, me dá raiva, mas mais alegria e amor do que raiva. Mas aí conta, aí depois dele, tu foi conhecer mais a fundo Bola de Pelo e hoje é voluntário. Isso, aí depois disso as meninas já entraram em contato comigo, me solicitaram, você pode ser voluntário, ajudar? Eu, claro que eu posso, vai ser um prazer enorme. Vem aqui que a gente vai precisar de não sei o que, vou. E aí tô agora sempre participando, sempre que eu posso também. Eu participo, dou uma força, ajudo, vou nos eventos, ou ajudo também de forma virtual. Faço ponte com animais que precisam de resgate, com outros protetores também. Gente, agora eu queria saber um pouco da logística, porque, querendo ou não, tem muito amor, mas tem que ter uma organização, né? Como é que acontece? Do resgate até chegar ao ponto, tá no ponto para ser adotado por alguém. Perfeito. Eu digo que vai um pouquinho ainda antes do resgate. É a questão de uma protetora acionar a gente por meio de alguma imagem, de algum apelo. Inclusive, a gente sempre trabalha com casos, né? Então, vem a protetora pedir o apoio para a gente. E aí, dependendo do caso, ou a gente, eu tive esses filhotinhos, a gente faz imagens, divulga para adoção. Já tem casos mais complexos, e aí a gente busca o quê, né? Do resgate, identificar quem pode oferecer lá temporário. Então, já começa, é uma rede, sabe? Assim, eu digo que o WhatsApp, ele não para. Quem pode, por favor, ir nos grupos, por Deus, ajude. Quem pode fazer o resgate, quem pode ceder o lar, quem pode conseguir apoio financeiro, quem pode conseguir logística para ir deixar no veterinário. Qual é o veterinário que pode apoiar? Muitos detalhes. Que pode. Então é meio que uma rede que é acionada. Aperta o botãozinho e várias coisas são acionadas ao mesmo tempo para dar conta de Gente, que legal, né? Aí o veterinário passa a medicação, aí a gente começa os apelos de novo. Quem tem essa medicação, quem tem isso? Gente, eu digo que assim, são verdadeiros anjos, né? Os motoqueiros que a gente aciona, as caronas voluntárias, porque tem pessoas que também se disponibilizam a ir resgatar ou levar os animais para os médicos. Então, realmente é uma rede de apoio. E aí a gente faz os tratamentos necessários, muitos deles estão debilitados, com anemia, com doenças do carrapato, enfim, com algumas doenças proeminentes, né, oriundas da rua. Né? E a gente busca fazer esse tratamento, busca apelo em rações, e quando o animal passa por um hemograma, passa pela vacina, quando a gente verifica que ele está realmente saudável e no ponto para adoção, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente leva esse animalzinho para um evento de adoção que a gente organiza, graças também a outra rede de apoio, né, shoppings, lojas, enfim, pet shoppings. A gente já fez até evento de adoção numa funerária, para você ter ideia, né? Então, assim, barraca de praia, né? Enfim. Então, aí a gente faz os eventos, ou então a gente divulga por meio do digital. E aí, no digital, a gente coloca. Vou te interromper aqui, porque assim, o tempo aqui já acabou, só que a gente tem muito mais coisas para falar. Então, aguarda aí que no próximo bloco a gente está de volta com Bola de Pelo. Se você quer ser voluntário igual a mim e não sabe muito bem como, procura a gente que a gente ajuda. Você pode ser voluntário apoiando financeiramente, apoiando nos eventos de adoção, apoiando com outros voluntários que estão dando lar temporário, e também ajudando nas redes sociais, ajudando nas campanhas. Jeito de ajudar não falta, falta gente, vem! Estamos de volta aqui com a Mônica e o Ítalo do grupo Bola de Pelos, com história incrível, que eu tô assim amando o trabalho de vocês. E a gente parou falando da questão da logística.
quando vai para adoção, ou em evento ou nas redes sociais. Ou nas redes sociais. E aí, nas redes sociais, a gente também sempre orienta os protetores a tirarem as melhores fotos. Quando eles não conseguem, dependendo do voluntário, também tem um voluntário fotógrafo, né? Que vai na casa da pessoa, tira fotos, faz vídeos. Porque, assim, foi como o Ítalo. O Ítalo se apaixonou por causa de uma foto. Nem precisa de muito esforço, né? Aquelas carinhas, aqueles olhinhos, aquelas coisinhas fofinhas, já faz o trabalho todo. Eu digo que é assim, é a foto da adoção. O que é a foto da adoção? É quando o animalzinho olha para a tela, né? Que às vezes é de lado, às vezes é do outro. Quando ele olha para a tela, eu digo, pronto, aqui é a foto da adoção. A gente tá no evento aí, tirando foto, aí mostrando as fotos, compartilhando as fotos que a gente tirou. A Mônica, essa foto da adoção. Pode botar. Essa é a que vai fazer dar certo. Exato, porque assim, infelizmente, né, ou felizmente que seja, como as pessoas nem sempre conhecem todos esses bastidores, elas não são tão sensibilizadas assim em relação à história daquele animalzinho. Agora, quando ela vê o belo, quando ela vê a alegria, né, a forma de dizer assim, gente, está garantido, adota porque vale a pena, porque ele está vacinado, castrado, enfim, ele está saudável. Aí a gente já confirma isso para a pessoa, dependendo do caso, dependendo dos casos, né? A gente dá a castração quando não está na época, quando é filhotinho. A gente já avisa, olha, caso você não consiga castrar, a gente ajuda na castração. Então, muitas vezes, meu caso. né? Meu caso foi esse, o Pitoco, quando eu adotei, ele era muito filhotinho ainda, e aí a gente conversou sobre fazer a castração posteriormente. Aí tem um veterinário que faz um preço melhor. Isso, a gente tem uma rede, né, de veterinários. Tem aquele que faz uma consulta mais em conta, tem aquele que faz uma castração mais em conta, tem aquele que acompanha a internação também, com um valor mais social para a gente. Então, eu digo assim, a Adriana, que é maravilhosa, é uma das fundadoras, ela diz que assim, é como se fosse uma rede de bons favores, né? Eu te ajudo nisso e você me ajuda naquilo, é uma grande troca. Agora, Mônica, a gente fala dessa questão de ser mais em conta, mas querendo ou não, tem os custos, né? Então, quem é que arca esses custos? Como é que faz para conseguir, para cada adoção, quem é que vai ajudar, quem é que vai pagar? Muitos. Eu digo que primeiramente é o próprio protetor, né? Porque não tem como a gente garantir 100% nada. Sim. Segundo, são as campanhas. Tá? A gente tem 2 tipos de campanhas. É o quê? A campanha de ajudar o projeto como um todo, tá? Que aí tem aqueles doadores que são permanentes, aqueles que são também pontualmente, e tem também os casos. O que são os casos? Por exemplo, a gente atualmente tem, né, fez um resgate de uma pitbull, né, que é a Pit Hope, né, que ela foi comprada aos 2 meses de idade. Depois disso, ela passou 15 dias sem se alimentar, sofrendo maus tratos, e aí uma protetora alertou a gente. A gente fez o resgate, conseguiu levar para um lar temporário, fez exames, mas tudo a gente vai contando a história nas redes sociais, né? Vai acionando um protetor. Tem protetor que, por exemplo, ele não quer ver cenas fortes. Então, ele agradece por pelo menos doar financeiramente ou com algum item, né? Então, assim, a gente vai acionando os tipos de protetores. Por exemplo, a gente tem um grupo de doadores que alguns deles já pedem, por favor, não coloca cenas fortes aqui, porque eu tenho um gatilho, eu tenho uma depressão, mas a gente lá ajuda. Aí a gente fica lá postando as fotos felizes, os resultados, os agradecimentos, o acompanhamento daquele caso, tanto por WhatsApp como também nas redes sociais. Então, essa rede de apoio acaba tocando e atingindo muito mais pessoas, tá? Eu mesma... Eu busquei, né, eu trabalho com comunicação e eu decidi trabalhar a causa animal como minha causa social. E aí a gente buscou tornar ainda mais forte a Bola de Pelo. A Bola de Pelo, a rede social da Bola de Pelo, eu peguei com 2.000 seguidores, hoje a gente tem quase 7.000 seguidores, né? E são o quê? São doadores, são protetores que pedem... Comunicação é fundamental hoje, pra tudo, né? Pra tudo, inclusive para adoção. Olha, uma dica que eu dou sempre... Status, ele é a prova disso. Status de WhatsApp, sabe aquele status de WhatsApp que a gente coloca a fotinha, ali já acontece a adoção. Então, assim, a gente fica ensinando técnicas para as protetoras de como divulgar melhor os casos. E é muito emocionante quando a gente vê a transformação não só do animalzinho, mas também dos adotantes, né, dos protetores. Uma coisa muito importante, né, Ítalo, que o Ítalo tocou e que é fundamental. Muitas vezes as pessoas olham a foto e dizem, eu quero adotar. Não é bem assim. A gente tem um questionário. E é um processo, assim, é um processo
não é tão difícil, é necessário, é um processo pontual e necessário, não é fácil, né? Nem é difícil. Mas é uma entrevista e aí existem várias perguntas de vários teores da vida, né? Para saber, olha, é uma responsabilidade que você vai levar para um bom tempo da sua vida, que vai te trazer esses benefícios, mas também pode te trazer essas consequências. Você está preparado para isso? Você está consciente de que isso pode acontecer, né? E aí existe também aquele calor, tô preparado para isso, né? Mas a gente também conta um pouco do nosso histórico, dos animais que a gente já teve. E aí tem toda essa conversa, essa entrevista, deixa um pouquinho ali também para ver como é que o candidato vai se comportar. E aí, depois disso, só que acontece de fato a adoção, a transferência, porque uma das coisas mais tristes que acontece com a gente, né, como protetor, é a devolução de um animal adotado. O animal é adotado, aí depois o tutor devolve, desfaz a adoção. A gente fica, nossa, é pesado pra gente. Pronto. E aí, o que é principal, né? O que é importante, também o protetor, o adotante, ele assina um termo, inclusive avaliado por um advogado, tá? É importante dizer que também a gente tem advogados, né, que dão... Vocês são completos. Completos. Precisa. E aí assina um termo no qual o adotante se compromete a, caso ele não realmente se adapte ao animalzinho, ele devolver. Porque mesmo o ato de devolução, por mais que nos deixem triste, pelo menos ele devolveu pra gente. O chato é quando repassa o animal. Gente, olha só, o Hélio tá assim desesperado, porque a gente se empolgou, o papo é bom, a história é linda, tô apaixonada pelo grupo de vocês, mas antes de encerrar, eu quero que vocês falem as redes sociais e mostrem as camisas que quem tá aí em casa pode adquirir para ajudar o grupo Bola de Pelo. Isso mesmo, as redes sociais são, né, bem simples, é @boladepelo_, aquele tracinho, Sapiranga, @boladepelo_, Sapiranga. Só o Instagram mesmo, e lá você vai ter acesso a todas as informações, tanto você que queira ser protetor, queira ajudar a causa, como também aqueles que estão em busca de um dos amores mais lindos da Terra. Você pode adotar ou virar voluntário, como o Ítalo também, né? Se quiser continuar o papo, continuar a conversa, vem continuar com a gente também. A gente tem muito a falar, muito a ouvir. Gente, muitíssimo obrigada. Antes de adotar, pense bem, é um compromisso que você vai levar por 10, 15, 16 anos. É o companheiro que vai dividir com você uma vida. Quer experimentar um amor incondicional? Saiba que um cachorrinho, um gatinho, ele vai te amar incondicionalmente e te proporcionar conexões com esta terra, com esta vida de maneira surpreendente. Então, pensa bem, verifica se sua família de fato vai querer junto com você, verifica o espaço que você vai conceder e também saber que adotar não é apenas tirar fotos bonitas e postar no Instagram. É também se preocupar com alimentação, vacinação, tratamento veterinário, enfim, cuidar dele a vida toda. Combinado? Gente, eu estou aqui com o Dr. Jefferson Ferreira, professor e médico veterinário patologista. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Prazer em estar aqui novamente, em poder compartilhar algumas informações sobre essa área tão interessante que seria a saúde dos nossos animais. Verdade, doutor. E é um prazer, sei que seu tempo é muito corrido. Agradeço demais a sua disponibilidade de vir aqui, porque é médico, é professor, então a gente sabe como é a sua rotina. E hoje, para a gente falar de um assunto tão importante, que eu acho que é assim o receio de muitos tutores. Eu, particularmente, já tive uma cadela que teve um quadro de tumores e realmente a gente fica sem saber o que fazer, né? Primeiramente, doutor, com relação aos tumores, existem casos mais comuns, assim? Você que lida com isso mais diretamente? Perfeito. Então, em relação a tumores em animais domésticos, existe algumas categorias de animais que podem ter um risco maior. Então, quando a gente fala, por exemplo, da espécie canina, os tumores de mama, no caso das fêmeas, é muito comum. Geralmente isso
faz parte de mais de 50% da casuística, seja na clínica, seja em laboratórios de patologia. Então, existem tumores que são muito previsíveis, que no caso são os tumores de mama, os tumores de pele. Existem alguns outros tipos de neoformação, que a gente também pode chamar, que seriam os tumores que a gente observa em órgãos internos, como bexiga, baço, que também são bastante comuns. E as causas, doutor? Existe uma causa mais específica, assim, para que se nasça um tumor, ou pode ser de causa variada? Perfeito. Então, quando a gente fala de tumores, que é para um termo que a gente também utiliza na clínica médica, né, as neoplasias, é uma doença que ela é multifatorial. Então, existem diversos fatores que podem ser de risco para o acometimento dessas doenças. Então, no caso de cadelas fêmeas, tanto efeitos hormonais, de hormônios endógenos, como a própria estimulação dos ovários, pode fazer com que desenvolva tumores de mama. Então, a castração precoce, né, poderia ser um fator que poderia proteger. A faixa etária também pode estar relacionada a isso. Existem grupos etários de cães que costuma ter mais chance de ter certas neoplasias. Embora animais jovens também possam ter, mas aí seriam outros fatores de risco. Então, a gente também pode considerar a exposição à radiação solar, as próprias características genéticas. Existem algumas raças que costumam ter uma maior chance de desenvolver algumas neoplasias. Entendi. E tem algumas raças que você pode citar? Porque eu já ia perguntar se tem todo assunto a gente sempre pergunta se existe raça com predisposição, né? Porque a gente já fica, será que o meu tem? Perfeito. Então, a gente observa, né, quando a gente faz estudos de casuística, né, um número de grandes animais assim que são estudados, a gente nota que algumas raças de fato têm uma predisposição um pouco maior. Não que aquele paciente daquela raça ele vai estar condenado até aquela neoplasia, aquele tumor, mas a gente percebe que acaba sendo mais frequente. Então, a gente merece uma atenção especial para algumas raças, dentre elas, Bulldog francês, né, que é muito comum ter mastocitoma, embora você, ao atender um paciente, né, já não vá condenar o paciente com aquele diagnóstico, sim, mas é importante saber que ele já pode ter um pouco mais de chance de adquirir essa neoformação. Assim como também cães da raça Boxer, eles têm uma tendência a tanto ter um câncer chamado de mastocitoma, assim como também linfoma. E também existe algumas outras, como o Dachshund, né, que é o famoso salsinha, ele também tem uns tumores melanocíticos, tumores pigmentosos, as suas variantes benignas, que seriam os melanocitomas, e também os melanomas. A questão do tumor benigno e do maligno, somente com exame, com biópsia? Exatamente. Então, você pode entrar com o seu cãozinho, o seu gatinho, e ele apresentar algum tipo de nódulo, alguma coisa que está crescendo, ou na sua pele, ou às vezes no abdômen. Apenas a olho desarmado, você olhar diretamente, não tem como a gente definir a origem daquilo. Mas, claro, todo nódulo precisa ser avaliado. Então, uma vez detectando alguma alteração, seja mesmo o tutor, né, palpando, acariciando o seu cãozinho, o seu gatinho, percebendo que existe um nódulo, é importante que ele seja investigado. E aí, quando você tem a certeza disso, é quando você faz ou o exame citológico ou a biópsia para exame histopatológico, né? São os exames confirmatórios. O Hélio, ele fez uma pergunta antes da gente começar, a gente estava conversando, que eu acho que é muito importante falar, que machos também podem desenvolver tumores mamários. Exatamente. Então, é algo que pode ser surpresa para muitos, é justamente isso. A gente sabe que os tumores mamários é muito mais comum nas fêmeas, mas existe também alguns relatos em machos. Tá? Isso geralmente é menos de 1% dos casos, e às vezes tem até situações um tanto quanto inesperadas para que isso aconteça, né? Inclusive, eu tenho um relato recente de um paciente macho que foi identificado como uma fêmea de forma errônea, e por ter sido identificado de forma errônea, foi dado anticoncepcional para esse paciente. E aí, no atendimento clínico, foi verificada a presença de um nódulo mamário, e percebeu que se tratava de um macho. Então, acabou que, por um erro em relação à identificação do sexo, teve essa falha do manejo reprodutivo, né, que invariavelmente é contraindicado, né, o uso de anticoncepcional, e pior ainda, né, para um macho. Então, teve esse problema. Doutor, agora eu vou aproveitar aqui, antes de encerrar, tem alguma maneira da gente prevenir os tumores e o câncer propriamente dito? Tem alguns atos que a gente pode fazer? Perfeito. Então, como a gente está se deparando com uma doença complexa, multifatorial, existem algumas coisas que o tutor ele pode se atentar. Então, primeiramente, se tem uma cadela em casa,
O ideal é que, se você não utilizar para reprodução, que faça a castração, preferencialmente antes dos 5 anos de idade. Ah, doutor, mas eu posso fazer depois dos 5 anos? Pode. O fator protetor ele vai ser um pouco menor, mas você também consegue prevenir contra outros problemas como infecções uterinas. Isso no caso de fêmeas. No caso de raças que sabidamente têm uma predisposição maior a ter alguns certos tumores, a recomendação é que sejam acompanhados periodicamente pelo médico veterinário, especialmente quando surgir lesões suspeitas no corpo, né? Pequenos nódulos, às vezes uma queda de pelo associada a uma vermelhidão excessiva, isso precisa ser investigado. Ou até mesmo uma mudança de comportamento desse paciente, né? De perda de apetite. E, adicionalmente, o que pode ser feito também? Para quem tem felinos que não têm muita pigmentação nos seus pelos e pele, é importante uma precaução maior em relação à exposição à radiação solar. Existe um câncer de pele. Exatamente. Existe um câncer de pele chamado de carcinoma de células escamosas, que é muito comum surgir em região de face, ponta de orelha, ao redor dos olhos, pontinha do nariz. São locais onde tem menos pelo e menos pigmentação. E aí pode surgir esse tipo de problema. Doutor, eu não sei como é que está seu tempo, mas eu acredito que vão surgir muitas dúvidas aqui. E aí acho que a gente pode até depois fazer novamente uma matéria respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Perfeito. Eu agradeço bastante pelo convite e quem quiser acompanhar as minhas postagens, eu tenho um Instagram profissional que é Arquivos de Patologia. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Agradeço. A minha pet dica é, sempre que você se deparar com o seu cãozinho ou seu gatinho que apresentar algum tipo de nódulo ou qualquer atipia no seu comportamento, sempre é importante que esse nódulo seja investigado. Então, sempre leve para o médico veterinário. Nem preciso perguntar se o programa foi ótimo, né? É claro que foi. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não esquenta, porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aí aproveita e ativa o sininho que é para colaborar com o nosso programa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.